Muito boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus, neste mês que já se inicia nas festividades a felicidade que nós temos de, nesta data, comemorarmos a vinda do Mestre ao nosso orbe planetário, nos trazendo a sua luz, nos trazendo o seu amor, vivenciando plenamente por amor por todos nós e principalmente por amor ao Pai, como veremos no estudo que aqui vamos realizar juntos. Queria antes adiantar que todo este material, todo esse estudo estão nas obras da doutrina espírita, no Evangelho, na Gênese, na literatura de Chico com Emmanuel, Joana de Ângeles, Hermínio Miranda, do Boa Nova de Humberto de Campos. Ou seja, toda essa fala, todas as minhas palavras que aqui vão ser pronunciadas, nenhuma delas fazem parte de uma construção de quem aqui vos fala, de maneira nenhuma. Apenas me coloco aqui diante desse estudo tão rico, tão importante para todos nós, através da fala, desse dom da fala tão importante que o Pai nos deu para nos comunicarmos esses ensinamentos dos Espíritos, para que assim possamos compreender a missão do Mestre Jesus e buscarmos sempre, Kardec vai nos indicar isso aqui, a buscarmos sempre o estudo da doutrina espírita, do Evangelho, como um todo dessas obras tão importantes para compreendermos a nós mesmos. Então fica aqui a gratidão a esses Espíritos que nos envolvem, a cada um de nós aqui, os mentores amigos, para que possamos assim apreender as lições do Mestre Jesus. E os amigos espirituais vão nos dizer que a missão de Jesus é ser guia e modelo da humanidade. E nós vamos, no nosso contexto aqui, nos aprofundarmos nesse entendimento de Jesus como guia e modelo em sua missão por todos nós. E os amigos espirituais, através das reflexões, dos raciocínios do nosso querido Allan Kardec, vai nos trazer também algumas falas importantes para a nossa reflexão. E uma delas é que ele nos fala que Jesus no Espiritismo é a referência para facilitar nosso entendimento a respeito de Deus, bem como é a nossa ponte de vinculação com o Criador. Então aqui nesse olhar de Kardec, nós começamos a perceber que Jesus, nesta missão, ele se torna essa ponte, esse facilitador do entendimento do amor de Deus por nós. A todo momento ele vai exemplificar, vivenciar este amor. Então Kardec nos chama a atenção para olharmos para Jesus como essa ponte, esse ser de luz, fazendo com que possamos entender a Deus no estágio evolutivo que nós estamos, mas temos condições sim já de entender Deus, não compreendê-lo num todo, porque isso é uma questão evolutiva, mas podemos sim, no patamar que nós estamos, compreender, entendê-lo. E Kardec, então, na questão 625 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos, nós sabemos, é a mais curta de todo o Livro dos Espíritos. Eles respondem: Jesus. Desde os primórdios da Terra, isso está em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, desde os primórdios da Terra, o amor de Jesus nos conduz. Ele é o Verbo. Quando João inicia-se o Evangelho, ele nos fala então deste Verbo. E após ele falar deste Verbo, que é a palavra de Deus, ou seja, materializando-se a palavra de Deus através de Jesus, Jesus é a fala de Deus, por isso ele é essa ponte. Kardec nos antecipa esse raciocínio. Eles também vão nos dizer que desde o início, ou seja, faça-se a luz. E que luz é essa?
E o nosso querido Roberto Carlos, em sua música, vai nos falar: esta luz é Jesus. Então compreendemos que o Verbo e a luz do mundo é Jesus, enviado por Deus. Então ele nos conduz desde o princípio, porque ali estava, logo depois desse fato, na Gênesis de Moisés, ele vai relatar então o que? A vinda dos Espíritos colaborando sobre as ordens de Jesus, da construção do nosso orbe planetário. Vemos dessa forma então a excelsitude de Jesus, o construtor da nossa moradia, planeta destinado à nossa melhoria espiritual. Então aqui compreendemos já de princípio que a Terra, a sua construção, não é para embelezar o céu de outros mundos que queiram olhar para cá e ver um planeta azul tão lindo, que é assim que eles vão nos observar. Mas esse planeta belíssimo, lindo, rico, ele é para a melhoria espiritual, é para a nossa evolução espiritual. Então, que Deus ordena Jesus, é sobre as ordens de Deus. Então Jesus passa essas ordens aos seus trabalhadores, para que então assim possam realizar sobre sua égide a construção do nosso planeta para a nossa evolução. Além disso, nos relatam os amigos espirituais, colaborou para que o ser humano reencarnasse com o objetivo de crescer em inteligência e amor. Dois pontos fundamentais da nossa evolução. Ou seja, as asas do intelecto e as asas morais. E o que é a asa moral? Nada mais é a moral do Cristo, que é a vivência das virtudes do seu amor aqui na Terra. Essa é a moral do Cristo. A moral do Cristo, ela é vivida aqui na Terra através de exemplos de amor de uns para com os outros, como nós vamos perceber. Então ele nos oferece a oportunidade, então nos prepara este mundo para que possamos então reencarnar na Terra. Olha que belíssimo o coração do Mestre, já nos olhando cheio de amor, para que possamos assim buscar o nosso crescimento. Em todas as épocas, então, Jesus enviou espíritos de luz para nos dar um ensinamento sagrado. Este aqui é um outro ponto, meus irmãos, que temos que nos atentar. Ficar atentos nos estudos históricos, quando vamos buscar nossos historiadores, ricos nas informações, ainda com um olhar materialista que seja, mas ali contém informações preciosíssimas para a gente. E nós vamos perceber então a vinda de inúmeros espíritos que vieram nos guiar, vieram nos auxiliar em todas as épocas. Jesus nunca nos deixou só. Todas as épocas da nossa humanidade planetária, do planeta Terra, houve espíritos de luz sempre se achegando para nos conduzir sobre as ordens de Jesus. E ele próprio também assim o fez quando foi necessário, como vamos ver aqui também. Portanto, sua vinda teve como objetivo orientar a humanidade acerca do que constitui então essa perfeição moral. E o mais importante de Jesus para nós, além de ele nos mostrar essa perfeição moral, olha que bacana do Mestre para todos nós, ele nos mostra essa perfeição, nós falamos, nossa, que lindo o amor, que maravilha. Agora ele nos dá também a forma de alcançarmos. Olha que interessante. Olha que espírito com um amor que sequer conseguimos compreender. Ele dá a condição de a todos os espíritos que aportam neste planeta a condição do aprendizado, do que é essa perfeição, seja perfeitos como perfeito é vosso Pai, buscar a perfeição individual de cada um tentando buscar o seu máximo, mas ele também nos dá o caminho. A missão de Jesus é a de propagar os ensinamentos de Deus. Ele está sobre as ordens de Deus. Nos dizem alguns irmãos que, nas suas falas, eles falam que Jesus é o médium direto de Deus. E a comunicação dele é de Deus diretamente para eles. Não tem
intermediários. E é justamente isso que ele está falando aqui. E ser, além disso tudo, ser modelo e guia da ação reta no bem, no amor e na caridade, livre de preconceitos e julgamentos. Então, olha que interessante, esse espírito nesta missão, ele vem ser o guia. O que é ser o guia? Olha que interessante. E fazendo uma analogia com o guia que nós conhecemos, quando nós vamos visitar alguma cidade que desconhecemos, algum ponto turístico que desconhecemos, o que o guia vai fazer para todos nós? Ele vai fazer com que nós percorremos o caminho reto, correto, e que vai nos levar às belezas daquele lugar. Vai nos direcionar ao que há de mais bonito na área turística, para que nós possamos apreciar e possamos ver. E é isso que Jesus faz como guia. Ele nos apresenta o reino de Deus, que veremos mais à frente, o que Jesus quer dizer com o reino de Deus. E o reino de Deus, então, é essa beleza de mundo celeste, aonde vamos viver a verdadeira felicidade. Então ele vai nos guiar para o belo. E ele também é modelo. E o que é um modelo, esse conceito de modelo para todos nós? Quando nós buscamos na moda, vamos buscar o quê? Como se vestir, como se comportar, como se embelezar. Não é isso a moda para a gente? E essa é a moda que Jesus então nos oferta. Qual o modelo que ele é? Da exemplificação do amor. Ele é um modelo de como amar o próximo. Como viver nesta vida planetária, mesmo sendo rejeitado, mesmo as suas ideias cheias de riqueza para a nossa evolução sendo rejeitadas, ele nos ama e exemplifica o tempo todo. Ele usa o seu poder, o seu magnetismo pleno para o amor, para o bem, a cura do próximo. Então ele é modelo nesse sentido, dessa beleza de como se comportar, como caminhar, como direcionar as nossas ações no bem e no amor. Esse é o modelo que temos que seguir. E ele nos vai exemplificar o tempo todo. A doutrina espírita busca então elucidar. Isso aqui fala de Allan Kardec na Gênesis. A doutrina espírita busca elucidar o que o Cristo nos orientou, de forma didática e clara, para melhor entendimento. Essa fala de Kardec é de amor puro pela humanidade. Se nós sabemos que a doutrina espírita é o Cristo vivo novamente no planeta Terra, ligamos o seu evangelho a ele. Jesus é o evangelho. Jesus não nos trouxe o evangelho, Jesus é o evangelho. E a doutrina espírita, sendo o evangelho de Jesus novamente aqui no planeta Terra, porque foi assim que ele nos falou: eu rogarei ao Pai que ele vos envie um outro consolador. E este consolador, ele vai falar de tudo, vai vos lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Não é isso que a doutrina faz por nós? E mais, e vai ainda ensinar muito mais. Não é isto que a doutrina tem feito por nós? Mas tudo isso tem um objetivo. Qual o objetivo? Entender em profundidade o ensino do Mestre Jesus. Então, olhar a doutrina espírita, os ensinos da doutrina espírita, é buscar entender em profundidade os ensinos do Mestre Jesus. Eu diria que toda a nossa filosofia, toda a nossa ciência espírita, ela abraça a Jesus. É a ciência abraçada, unida com a religião. Porque a nossa ciência espírita, em momento nenhum, vai contradizer o Cristo. Toda a nossa ciência, toda a nossa filosofia espírita, se nós assim estudarmos, se nós nos aprofundarmos, buscando entender o que precisamos estudar, vamos ver então a ligação total com o Evangelho de Jesus. E mais, vamos entendê-lo perfeitamente.
sem dúvidas, sem mistérios. O véu realmente, o véu dos mistérios, ele vai cair. E é isso que nos oferta a doutrina espírita, que nos fala Kardec. Tendo por missão, então, transmitir aos homens o pensamento de Deus. Olha, somente a doutrina do Cristo, em toda a sua pureza, pode então exprimir esse pensamento. E a doutrina espírita não é o Evangelho de Jesus, não é o pensamento do Cristo. Então a doutrina espírita, ela tem essa missão de transmitir aos homens o pensamento de Deus. Que não foi isso que Jesus trouxe, o pensamento divino? E a doutrina espírita então nos enriquece, nos clareando o entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o maior, o grandioso mandamento. E o segundo, semelhante a este, semelhante, porque este primeiro é o mais importante, o segundo também tem sua importância, mas ele coloca aqui como segundo, e é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aqui, na mensagem em Mateus 22, capítulo 22, versículo 37 ao 40, Jesus está dizendo assim: olha, vocês receberam, através das leis de Moisés, os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos é para um planeta de provas e expiação. Por quê? Porque num planeta de provas e expiação, eu ainda estou cometendo roubos, eu ainda mato, tiro a vida corpórea do meu próximo, eu ainda invejo, eu ainda não honro meu pai e minha mãe. Então os 10 mandamentos, ele é super válido para todos nós num planeta de prova e expiação. Mas quando nós atingirmos a nossa evolução num planeta de regeneração, Jesus está falando assim: agora todo o mandamento, os 10, vai se resumir em 2. Porque no planeta de regeneração, os espíritos, em sua maioria, não matam mais o outro, não tem mais o ódio não mais domina o nosso planeta, o mal não mais domina. Haverá um mal, mas aquele mal em instância menor, onde poderá ser melhor trabalhado. Não ainda esse mal que prepondera hoje, o ódio e a vingança que preponderam hoje, pois o nosso planeta ainda é de provas e expiações. Mas quando nós evoluirmos, Jesus está convidando a todos nós agora a 2 mandamentos. E esse primeiro e o segundo, eles são importantíssimos, porque no primeiro ele nos recomenda esse amor a Deus incondicional de todos nós. Buscarmos amar a Deus com toda a nossa força, todo o nosso pensamento. Ele vai exemplificar isso para todos nós naquela passagem do samaritano. O samaritano, ele vai dar tudo de si ao próximo, sem pensar, sem pestanejar. É o exemplo que Jesus usa da caridade perfeita. E ele usa exemplificando o samaritano, porque o samaritano deu de si para o próximo. E dando de si para o próximo, estamos dando a Deus. Por isso, é importante também nós termos essa reflexão. Quando nós amamos o nosso próximo, estamos amando a Deus. E quando eu não amo o meu próximo, eu ainda desejo vingança, desejo ódio, não perdoo, eu não amo a Deus. Ou seja, não é condizente dizer eu amo a Deus, eu amo a Jesus, encho o meu peito, bato no peito, mas eu não amo o meu próximo. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma interpretação, algum entendimento equivocado aí. É isso que Jesus nos chama a atenção. Esse ensinamento de Jesus é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Porque nós queremos muito os nossos direitos. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, mas e os deveres para com o próximo? Porque aquilo que é para mim importantíssimo, como meus direitos, ele finda a partir do momento que começa a ferir, a prejudicar o meu próximo. Então meus direitos não são plenos, tem limitação. Qual
é esse parâmetro da limitação? Quando atinge o próximo, ofende, destrói. E aqui ele nos fala que não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Ele fala, este é o padrão. Quando a humanidade vivenciar isso, regenerou. Porque o que eu quero para mim? Se eu quero o bem, o melhor bem possível para mim. Nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente, com mais profundidade, o que é esse querer o melhor para cada um de nós. Mas isso também tem que se refletir no meu próximo. Eu não posso desejar só para mim. Então precisamos trabalhar essas questões ainda no nosso mundo íntimo. É a batalha, né? É a grande batalha. Precisamos conhecer e sentir mais Jesus. Olha, Kardec fala para nós. Precisamos conhecer e sentir. Ou seja, eu vou lá, vou estudar, vou ler o Evangelho, vou estudar para conhecer, é o conhecimento. Mas eu preciso sentir o que está ali. Eu preciso olhar e entender que amor é este de Jesus. Estudar com muita dedicação os seus ensinos. Olha a recomendação de Kardec. Precisamos estudar, precisamos retornar ao estudo do seu Evangelho. Aceitar o seu jugo, divulgando a sua mensagem de amor. Porque nos fala Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 30. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos esclarecer sobre isso. Precisamos compreender o amor de Jesus. Ele aqui nos recomendou conhecer e sentir Jesus. Então vamos lá. Ele nos diz, seu jugo é a observância da lei. Olha que interessante. O que é o jugo? O jugo, se nós formos lá no dicionário, vamos buscar, vamos entender que é aquilo que direciona. Né? O boi lá usa até essas nomenclaturas para direcionar. Então Jesus está dizendo assim, eu vou direcionar vocês. Olha, ele veio então ao planeta nos direcionar, ele não é a ponte, direcionarmos para essa ponte com Deus. Então ele fala, o meu jugo, ou seja, o jugo é observar a lei. Temos que observar as leis morais, as leis de amor. Tá? Mas o meu fardo é leve. E a lei, ela é suave. Pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então Jesus está dizendo assim para a gente, olha, pelo olhar da doutrina espírita. Ele está dizendo assim, eu vou direcionar vocês numa lei de amor que vai fazer com que a evolução de vocês seja rápida. Mas esse jugo, para cumprir essa lei, tem seus desafios. Ela não é fácil, como Hermínio Miranda vai nos esclarecer mais à frente. Ela não é fácil. Mas ele fala assim, mas esse fardo dessa lei, ela tem um peso, porque nós temos que cumpri-la, nós temos que lutar conosco mesmo, aquela grande batalha. Mas ele fala assim, esse fardo ele é suave. O que ele está nos dizendo? Se nós seguirmos esta lei de amor, vamos lutar, como foi a leitura aqui, melhor sofrer no bem. Nós vamos lutar, vamos buscar este caminho de luz. Não tem expiação. Não tem expiação. Por que é expiação? Se eu seguir a lei que Jesus está me dando aqui, se eu amar o meu próximo, fazer o melhor de mim, não tem expiação, eu só vou ter prova no planeta. A expiação é o quê? É o meu resgate, é aquele mal que eu realizei que eu preciso passar. Eu tenho até um processo de arrependimento, de expiação, de resgate. Está lá no Céu e Inferno de Allan Kardec, essa diretriz. Olha que bonito isso. Então, existe toda uma dificuldade imensa na expiação. Eu venho com o meu corpo deformado, a expiação. Na expiação, eu perco quase que total o meu livre-arbítrio, principalmente na escolha do meu corpo, do meu país. Eu perdi esse livre-arbítrio de escolha. Por quê? Porque eu infringi a lei, eu saí desse jugo,
Eu saí fora dele. Então, expiação. Estou nesse jugo. Tá, tenho minha dificuldade, terei minha luta. Mas Jesus nos fala, mas vai ser suave. O que é suave? É a prova. A prova é um fardo muito mais leve do que uma expiação. Alguém tem dúvida disso? Com certeza que não. E é isto que Jesus está nos falando. Ele fala assim, vocês não precisam passar por expiação. Expiação é quando vocês não seguem a lei de amor. Entendemos então dessa forma porque os espíritos superiores afirmam ser Jesus então esse guia e modelo da humanidade. Ele nos guia então para essa lei amorosa que vai refletir na nossa felicidade. Nós queremos muito ser felizes, nós buscamos essa felicidade o tempo todo. E um modelo de comportamento diante essa lei. Como carregar esse fardo. Ele não carregou um fardo aqui por nós? Alguém tem dúvida disso? Mas ele deixou de cumprir a lei? Jesus estava expiando? Alguém já teve esse pensamento? Olha o olhar aí. Entendemos dessa forma, então, que Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem. Percebem? Fazem a ligação com o jugo suave e o fardo é leve? Disponibilizando, então, condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Novamente, aqui ele coloca essas asas tão importantes do conhecimento, de conhecer, de aprender, de sentir, e isso virá um modelo de exemplo. A vinda então do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Jesus, ele marca uma era com a sua vinda. Olha que importante isso também nós entendemos. Quando Jesus vem, ele encarna no planeta Terra, ele está dizendo assim, uma nova era chegou. Vocês atingiram, como humanidade, uma maturidade espiritual que podem receber agora o meu Evangelho. E começa a era, então, definitiva, sem volta, da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Ele nos entrega isso. E nós precisamos, através das nossas indas e vindas, entendendo e buscando entender o Cristo. De início, deturpamos totalmente a sua informação. Durante milênios, nós deturpamos. Colocamos ela ao nosso bel prazer do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Mas se findou esses tempos. Os tempos são chegados. Isso está a caminho da luz de Emmanuel, toda essa leitura. E o foco principal, então, da missão de Jesus para todos nós, exemplificando toda essa fala, ao qual nós falamos aqui, que ele é guia e modelo, ele exemplificou, então, a sua mensagem vivida por ele. A espiritualidade, então, vai nos dar esse belíssimo, belíssimo roteiro. Olha que lindo o roteiro que ele nos dá. A mensagem cristã, nos dizem os amigos espirituais, nos esclarece que o Velho Testamento, olha como eles iniciam a mensagem do Cristo, que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Então aqui um ponto importantíssimo para nós. Nós ainda estamos com a construção do Velho Testamento arraigado, prisioneiro, dentro de um invólucro religioso, que foi assim o Velho Testamento somente para um povo, para uma religião, ao qual tomou posse dessas informações, infelizmente, e de forma contraditória também, foram muito infelizes da forma que eles atuaram, mas assim foi feito. Mas os amigos espirituais agora, através da doutrina espírita, trazendo novas revelações, eles nos informam o seguinte, olha que importante isto, o Velho Testamento, ele é esse alicerce. Por quê? Porque ele é a história não de um povo, não de uma religião, mas da humanidade. O Êxodo é o caminhar de toda a nossa humanidade, das nossas reencarnações, indas e vindas, das nossas más escolhas,
começando lá em Adão e Eva, na desobediência em relação às leis de Deus, que ele ali desobedece uma lei. É só para simplificar. Aí, claro, tem toda a historinha, tem todo o seu conteúdo, claro, para que ficasse gravado as mentes da época, que era necessária, era dessa forma que assim eles realizavam, mas que ali tem um ensino profundo para todos nós. E Jesus, antes de iniciar a sua jornada, a sua caminhada, ele vai nos trazer a parábola simbólica das 3 tentações. E as 3 tentações de Jesus, que já foi feita essa palestra aqui, ela é baseada nas nossas mais escolhas que é feita durante a caminhada do Êxodo. Então, o Velho Testamento, nós temos que tirar mentalmente, simbolicamente, das mãos de um povo, de uma religião que tomou posse disso, reestudar agora, olhando para a nossa humanidade. É a nossa evolução que está ali. Por isso ele fala esse alicerce, é a lei de justiça funcionando perfeitamente num planeta de provas e expiações, aonde nós fazemos escolhas equivocadas. Por isso ali no Velho Testamento, muita dor, muito sofrimento, muito sangue. Vamos ver muitas histórias ali assim. E o sangue, é interessante salientar isso, toda vez que está ali mencionando o sangue no Velho Testamento, é reencarnação, é a morte para reencarnar. É belíssimo o entendimento à luz da doutrina espírita. Fica o convite aqui a todos. E o Evangelho? O Evangelho, nos fala os amigos, é o edifício da redenção das almas. É o amor. Se primeiro eu tinha a expiação, a justiça sendo aplicada, Jesus fala assim para todos nós: olha, não precisa expiar não. Podemos caminhar e evoluir amando. Carregar com mais leveza toda essa nossa jornada evolutiva. Olha o convite de Jesus. Jesus sempre nos convidou para o amor. Então, uma das suas mensagens começa os amigos espirituais falando assim: a humildade. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Falou em virtude, qualquer uma delas, intelectual ou moral, qual a chave? Qual é essa chave? A humildade. Eu tenho conhecimento total. Jesus não tinha conhecimento do universo, e ele vem, o nosso governador, ele é o construtor do nosso planeta Terra. Ele manipula aqueles fluidos vindo do Pai para formar o nosso planeta. Ele vem aqui encarnar e vem aonde? Numa manjedoura, cercada com animais, numa simplicidade gigantesca. E nós, qual a interpretação nossa? Não, vai vir um grande rei montado num grande cavalo branco, vai embainhar a sua espada, vai trazer a paz para todos nós através dessa espada e tal. Não. É a humildade. Por essa razão, afirmou Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não tem como evoluirmos, não tem como alcançarmos mundos celestes, mundos ditosos, mundos resignados, sem humildade. Impossível, impossível para o espírito. Ele precisa trabalhar a humildade, dizendo então que o reino dos céus, ele é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então não adianta se engrandecer e se inchar. Precisamos compreender e amar. O amor, ele nos faz ser humildes. E continuam os amigos. Outra mensagem de Jesus, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, sem ponto, sem vírgula, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha, que lição dos Espíritos para nós. Resume então toda a doutrina do Cristo. Resume toda a doutrina espírita. Se nós formos ler todas as obras espíritas, de Allan Kardec aos espíritos nobres, se ali
tiver alguma mensagem contrária ao amor, vamos nos afastar dessas obras. O amor prepondera em todas as obras do Cristo, como o Espiritismo o é. Outra mensagem de Jesus, ao qual ele viveu e exemplificou: amor e justiça a Deus. O amor é o reflexo de Deus, nosso Pai. Olha que bonito isso, está no Pensamento e Vida de Emmanuel. Reflexo, aquilo que o espelho reflete. O amor é o reflexo de Deus, que é o nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine, estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com suas próprias obras. Como entender amor e justiça, meus irmãos? Como entender? Parece paradoxo. Não se encaixa? Se encaixa sim. Às vezes nós adentramos em ambiente, em hospitais, ou até mesmo naquelas questões que muitos levantam. Essa questão principalmente muitos materialistas, cientistas levantam essa questão: como pode falar que é um Deus de amor se uma criança recém-nascida nasce com um tumor no cérebro, nasce sem as válvulas cardíacas, onde os médicos, com todo o seu potencial médico, tem que fazer cirurgia naquelas crianças, quando não faz no próprio feto, dentro da barriga da própria mãe, com os recursos dos nossos conhecimentos, aonde tem que repor válvulas que não vieram naquele coração. Como um Deus de amor pode fazer isto? Como um Deus de amor pode permitir, então, que haja hospícios, manicômios? A pessoa totalmente deformada, sem os braços, sem pernas, muito mal possui os troncos, onde? Amor e justiça? Sim, meus irmãos, sim, amor e justiça, porque aqui ele está nos falando, quando nós fazemos essa análise, temos que fazer com o olhar espiritual, porque essa criança, ela pode ser um espírito muito mais velho do que nós na nossa caminhada, na nossa jornada, já tenham vindo muito antes, e por ter escolhido o caminho da expiação, é preciso resgatar. E olha que beleza do amor e justiça de Deus. Muitos de nós, através do suicídio, destruímos o nosso cérebro, destruímos a nossa face, destruímos o nosso corpo. E Deus, como Pai amoroso de justiça, olha, nos dá a oportunidade da reencarnação, porque os Espíritos nos falam, quando nós deformamos o nosso corpo físico em vida aqui, Ele nos diz que só em vida vamos nos reajustar. Não tem como chegar lá no mundo espiritual e falar assim: ah, coitadinho, você cortou seu braço, você se suicidou, se enforcou, decepou sua cabeça, agora vamos aqui reconstruir você bonitinho. Não, esse espírito sofre muito no plano espiritual. Roga pela oportunidade da reencarnação, porque só através da reencarnação que ele vai reconstruir seu braço, vai reconstruir suas pernas, o seu cérebro. Olha, então, Deus é um Deus de amor e justiça, sim, porque Ele nos dá a oportunidade, que só através da reencarnação nós podemos compreender o seu amor e sua justiça. E Ele fala aqui, a cada um segundo as suas obras, reafirmando aqui, Emmanuel, o ensinamento de Jesus. De acordo, então, com suas próprias obras, cada um vai vivenciar a sua expiação. E amando-nos, permite-nos o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele. Olha que amor! Ele não nos dá um prazo. Olha, Varley, você tem 10 encarnações, se essas 10 encarnações você não se melhorar, aí, meu filho, você está ferrado. Olha, jamais, Ele me dá um prazo, o que eu buscar, para que eu possa um dia me despertar. Pode levar décadas, milênios, milhões de anos, que seja, tem eternidade. Quando eu estiver cansado, esgotado, saturado, que eu rogar a Deus, aí chegou o meu momento. Mas Ele me dá esse prazo de percorrer esse caminho para a ascensão para Ele, concedendo-nos quando impensadamente nos consagramos ao mal. Olha, a própria eternidade, então, para reconciliarmos com o bem.
que é a sua regra imutável. As regras de Deus não mudam, é imutável, mas é cheia de amor, de misericórdia, de providência divina. Fidelidade e confiança em Deus. Jesus tinha isso? A sua mensagem tinha isso? Olha que belíssimo, meus irmãos. Ensina-nos Jesus que a primeira qualidade a ser cultivada no coração, acima de todas as coisas, é a fidelidade a Deus. Humberto de Campos, no Boa Nova, vai nos trazer essa mensagem. Tenhamos a fé do tamanho do grão de mostarda. Mas essa sementinha pequenininha, ela vai se tornar uma árvore gigantesca. Mas num processo lento, demorado, não importa. Esse é o processo de fidelidade com Deus, de confiança com Deus. Fé é fidelidade e confiança em Deus. Isso precisa ser construído. Ninguém tem fé de uma hora para outra. Ninguém impõe a sua fé ao outro. Tenha fé como eu tenho. Não. Você tem sua caminhada, tem sua jornada. Você chegou àquele ponto de fidelidade com Deus. O outro ainda não. Ou o outro está à frente de nós. Não importa. Precisa ser construído. Amor ao próximo. Essa é a mensagem de Jesus. Ele exemplificou isso e nos falam os amigos espirituais. O amor aos semelhantes é um dos princípios basilares do cristianismo, incessantemente exemplificado por Jesus. Não está lá semelhante ao primeiro, de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as formas, de todo o seu coração, de toda a sua força, e o segundo semelhante, amar o seu próximo como a ti mesmo? Neste sentido, nos recorda o apóstolo João, citando Jesus respectivamente, sua primeira epístola, no seu evangelho. Amados, amemo-nos uns aos outros. Esse é o grande desafio para todos nós, para vivenciarmos esse caminho de provas, não de expiação. Jesus não quer nós vivenciarmos as expiações. Ele quer que esse momento se finda. O amor dele por nós é tão grande que ele nos direciona para isso. E o reino de Deus? Essa mensagem de Jesus. Afirma então Jesus, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Essa mensagem de Jesus ela é crucial para a nossa evolução, nosso entendimento. Olha, ele está dizendo, primeiro ele inicia até essa frase não dizendo que é aparência exterior, porque foi dessa forma que esse povo religioso, que predominou sobre como autor, autoria e domínio do Velho Testamento, se colocou. Que o reino de Deus via aqui na terra, a terra prometida, a grande terra prometida. E vivenciamos isso até hoje por condicionamentos ou cristalizações de ideia. Precisamos trabalhar as nossas mentes. Mas Jesus fala, não, nada exterior. Ele vai dizer assim, está dentro de vós. Quando nós fomos criados, os amigos espirituais vão nos falar, vão nos relatar isso. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, mas a centelha divina está em nós. Nós saímos do Pai. Agora precisamos retornar ao Pai com os nossos próprios méritos, com o nosso próprio livre-arbítrio, com nossas próprias escolhas. Esse que é o caminho. Por isso o reino de Deus, ele está em nós. O caminho, então, quem vai nos falar isso é Hermínio Miranda no livro Cristianismo, a mensagem esquecida, ele vai nos falar. O caminho para o reino de Deus não é largo, amplo e fácil. Contudo, é estreito e difícil. Lembra essa mensagem de Jesus? A porta não é larga, a porta é estreita. O instrumento para a sua realização é o amor a Deus e ao próximo. Não tem outro caminho para buscarmos essa fagulha divina que está em nós. Por mais que eu possa rejeitar, enveredar pelo caminho do mal, não tem problema. Jesus nos ensinou na sua mensagem. Deus nos espera milênios, milhões de anos necessários. Não importa. Mas a fagulha está em nós. Então o instrumento para a sua realização é o amor de Deus que está em nós. Um amor total, um amor universal. Paradoxalmente, uma extensão modificada do egoísmo. Uma transcendência, uma sublimação do egoísmo. Pois amando aos outros, tanto quanto amamos a nós mesmos, estaremos doando o máximo em termos humanos,
tão poderosa é a força da autoestima em nós. O que Hermínio Miranda está nos falando? Olha só que legal. Ele está dizendo assim: nós temos o ego, precisamos do ego. Nós precisamos querer o melhor como espíritos, esse olhar como espírito. Eu não sou esse corpo, eu estou neste corpo, eu sou um espírito imortal. Então, como espírito imortal, eu preciso querer o melhor, buscar o melhor, direcionar a minha vontade, essa alavanca que Leon Denis vai falar, que é o poder que vai nos direcionar, que vai fazer com que tenhamos os nossos méritos, porque são escolhas minhas. Utilizei essa alavanca da vontade para o meu melhor. Esse é o ego. Nós temos que ter o ego, nós temos que nos amarmos. Por isso Jesus fala: amar o próximo como a ti mesmo. Jesus está falando desse ego. O problema é quando ele nos fala que é o egoísmo. Aí pronto, virou doença. É o ego doente. Aí eu quero tudo só para mim e nada para o outro. Aí não. Por isso que ele fala que parece um paradoxo. Porque o meu ego eu quero para mim, mas eu quero para o outro. Olha que bonito. Esse é o amor, a vivência do amor. Mas a partir do momento que eu quero o melhor para mim e não quero nada para o outro, ainda tiro, ainda destruo o outro, aí não. Aí é o egoísmo, aí estamos doentes. Por isso que ele fala, então, utilizarmos dessa força poderosa da autoestima. Precisamos ter autoestima, precisamos estar bem conosco mesmo, vencer os estresses, depressões, olhar para o Evangelho de Jesus com um olhar de buscar compreender e falar assim: eu posso, eu consigo, Deus me dá força, vai me dar força, os amigos espirituais vão me auxiliar, não estou perdido, tenho um caminho. Senhor, dá-me força, dá-me coragem. A espiritualidade, então, nos auxilia sempre para esse ego dessa autoestima. E esse ego, essa autoestima, ela tem que se refletir no meu próximo, numa boa convivência, com muito respeito e muito carinho. E a necessidade do perdão, outra mensagem de Jesus. Esta do perdão, meus irmãos, é a que Jesus mais repete no seu Evangelho, inúmeras vezes. Por quê? Simples. Se nós vivenciarmos o perdão como Jesus nos ensinou, acabou a obsessão no planeta Terra. Acabou. Não tem mais ego obsessivo, não tem mais obsessor. Obsediar quem? A quem ama? Obsediar a quem ama? Impossível para o espírito. O planeta não tem como suportar esses espíritos, ou nós mesmos que estivermos nesse processo de querer ainda dominar o outro, aproveitar-se do outro. E essa é a obsessão do encarnado, tirar proveito do outro. Não temos espaço mais nesse planeta, porque o perdão, ele acaba com esse processo, com esse problema no nosso planeta. Aproximando Pedro de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7? Até 7? Interessante aqui ressaltar o seguinte: esse número, para eles, tinha uma outra visão, um outro entendimento. Por isso, volto a repetir a frase de Allan Kardec: voltem a estudar. Precisa o Velho Testamento ser estudado agora com o olhar da doutrina espírita. É a doutrina espírita agora que nos ensinou, que nos lembrou os ensinos de Jesus e muito mais. E o que teve nesse muito mais? Um desse muito mais é esse 7 aqui. Porque a gente lê como esse número, como nós conhecemos. 7 vezes 70, 7 vezes 7, 49. Não é verdade? Não, nada disso. O 7 para eles, se nós vamos ver a simbologia do 7, tem vários significados, meus irmãos, vários significados do 7. E um dos que nos chama a atenção é o da perfeição, é o da continuidade. Para eles o 7. Então Pedro estava perguntando assim: eu tenho que perdoar sempre? Olha a pergunta de Pedro. Esse 7 para ele tinha esse significado. Eu tenho que perdoar sempre, continuadamente? Aí Jesus fala assim: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Quando Jesus fala esse 70 vezes 7, Jesus está falando para ele assim: infinitamente. Porque quando você multiplica o que é perfeito vezes 70 vezes o perfeito, infinito. Então Jesus está nos ensinando a perdoar sempre, sempre. Para a convenção do mundo, vai ser Emmanuel no livro Consolador, ele vai nos falar: para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança.
vou perdoar ele, eu não vou fazer o mal que ele me fez. Mas o ofendido, ele não esquece a falta que foi cometida contra ele. Então, pela convenção do mundo, Emmanuel está nos falando, eu vou perdoar ele, o mal que ele me fez eu não vou fazer para ele não. Mas também não quero ver ele a todo momento, julgo, aponto o dedo, falo para os outros o mal que ele cometeu. Aí ele vai falar assim para a gente, essa ainda é a forma que nós temos ainda de perdoar no planeta de prova e expiação. Aí nós vamos falar assim, está certo? Não está certo, mas é minha condição. Ele está falando, essa é a condição do mundo ainda. É natural ainda, eu perdoo, mas não posso cruzar com ele, não posso ver, eu lembro de tudo, para mim não dá ainda. Tudo bem, é um processo, perdão, é um processo. Se eu já não me vingo na mesma moeda, os Espíritos falam assim, ótimo, ótimo, maravilhoso, já está muito bom. Ah, mas eu não esqueço, não consigo esquecer, está bom também. Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, para o espírito evangelizado, para o espírito cristianizado, para o espírita, que se diz espírita, cristão, que bate no peito, eu sou cristão, eu vivo o evangelho de Jesus, para este, perdão é esquecimento total. E perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Olha o que Emmanuel está nos falando, meus irmãos. Ele está dizendo assim, tudo bem, se você ainda não consegue aquele perdão completo, mas não se vinga, tudo bem, esse é o perdão do mundo. Mas o perdão daquele ser que se diz cristianizado, que se diz evangelizado, ele precisa do esquecimento total. Tá, mas nossa mente, o Divaldo ele vai falar sobre isso, nossa mente é natural, vai vir à tona. Quando nós vemos aquela figura, vai vir à tona, vai lembrar daquela situação de que nos ofendeu ou que nós ofendemos, que o seja, não importa, ou nós estamos pedindo o perdão pelo aquele mal que nós fizemos. Ele nos fala assim, a todo instante da existência vai vir essa briga. Eu vou lembrar. Aí o que ele está nos falando assim? Ora e vigia. Aí nós temos que orar, falar assim, ó, meus amigos espirituais, meu anjo da guarda, meu mentor, me ajuda. Eu estou lembrando, eu estou cobrando novamente, mentalmente está vindo aqui, Senhor, me ajuda. Aí eles vêm nos auxiliar, nos dar um passe, um fluido que possa começar a tirar aquela névoa escura que começa a vir em nossas mentes. Eles vão nos auxiliar. Ele está dando essa dica. Mesmo aquele que se diz evangelizado, pode vir à tona, sim, é natural, é do nosso cérebro, é da nossa memória ficar gravado. Aí ele fala, ora, orou, agora vigia, veio de novo, ora de novo. Ele fala assim, em todos os instantes da existência, essa briga, essa luta. Por isso Jesus falou, eu vim trazer a espada, eu não vim trazer a paz. O valor da oração. Lembra-nos então Jesus, por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Aqui Jesus está nos dando uma mensagem muito clara, gente, da humildade na oração. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá lá, pacifique com ele, depois vá ao altar e coloque a oferenda. Ou seja, quando nós orarmos, precisamos esvaziar os nossos copos cheios de orgulho, de vaidade, de prepotência. Precisamos esvaziar e rogar pequeninos, nos colocarmos pequeninos diante da espiritualidade maior e dizer assim, estou na luta, estou tentando, ajuda-nos, Senhor, para conquistarmos o nosso melhor para a nossa evolução. Se eu tenho alguma desavença, que eu comece a trabalhar esse perdão, senão não tem como, porque é preciso eu perdoar para que Deus também me perdoe, porque a partir do momento que eu não perdoo, eu vou ter que expiar num processo obsessivo.
eu vou ter que expiar. E se eu ficar nesse vínculo de indas e vindas, nesse processo, até que se rompa esse elo, um dos dois rompa esse elo, eu estou preso nessa expiação dolorosa. Por isso que Deus permite a obsessão, para que nós possamos, através do sofrimento e da dor, nos reajustarmos novamente. É preciso ser esse sofrimento da dor? Não. Ele fala que tem um caminho suave, levinho para a gente. É questão de escolhas. Então, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, na nossa casa mental. Jesus vai nos alertar sobre isso. Não precisamos ir para templos, para praças, fazer orações ao berro, gritando. Não, desnecessário. Você já ganhou sua recompensa, se assim você o fez, porque os outros já te olharam, já te aplaudiram, você já ganhou sua recompensa. Mas de Deus não tem mérito nenhum para Deus isso. Para Deus tem aquele que se fecha mentalmente, fecha os olhos e ora com o pensamento. Orar então é identificar com a fonte maior do poder de todo o universo. Vai no universo, não tem fronteira. Muito mais rápido do que a luz viaja no universo. Muito mais rápido. Os ensinamentos de Jesus, então, representam essa pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do edifício da fé e do amor. Então, precisamos ter essa base nesse edifício, dessa pedra que sustenta todo o edifício. O alicerce é o Velho Testamento, que precisa ser reestudado. Kardec nos alerta, precisa, com esse olhar da doutrina espírita, esse alicerce. Mas o edifício agora é o edifício e que nós temos que seguir. É esse modelo e guia, que é Jesus. Sendo assim, chegará o dia em que estas palavras do Cristo se cumprirão. Olha as palavras dele anotadas em João, no capítulo 10, versículo 16. Sendo assim, chegará o dia em que estas palavras do Cristo se cumprirão. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui Jesus faz uma profecia para todos nós, no mundo de regeneração. Essas ovelhas, neste aprisco, que não pertence àquela época, é no futuro, ele se refere à nossa humanidade, alcançando esses ensinamentos. Essas mensagens que aqui nós lemos uma por uma, que a espiritualidade nos trouxe, fazendo essas reflexões para que possamos entender a mensagem, entender que Jesus a vivenciou no seu máximo. E para finalizarmos aqui, vamos finalizar então com Paulo. Paulo, ele vai nos dar uma mensagem em Coríntios, no capítulo 13, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Essa fala de Paulo aqui, ele não está se referindo a ele não está se referindo a nós, ele está se referindo a Jesus. Então, quando eu estiver lendo aqui, pense em Jesus e vê se Jesus está em concordância com isso aqui. Se quando Jesus exemplificou e vivenciou aqui sua caminhada na terra. Porque é o Haroldo que vai nos trazer essa reflexão. E ela é belíssima. E começa então Paulo a nos dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tinha. Ou seja, Jesus tinha todo esse potencial mediúnico. Ele falava com Deus, falava a língua dos anjos. Ele tinha total conhecimento da vida espiritual. Mas, se ele não vivenciasse tudo que ele viveu por nós com amor, seria como um sino fazendo barulho. Só barulho, só som. E Jesus não foi só um barulho, ele não foi um som. Ele foi vida. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Aqui mais uma vez, pensando em Jesus, ele assim não fez? Não transpôs montanhas?